coração. É um filme que surge, uma vida que passa, amores, realizações, amigos, irmãos, a cada batida, um novo tempo. Cada tempo, uma nova história. Para cada história, um preço. Para você que vai me ouvir agora, eu quero dizer para você que o que você vai ouvir agora é uma prova viva do poder de Deus em nossas vidas. É uma prova viva de que Deus move montanhas quando Ele quer, para trazer um dos seus filhos de volta para casa. Para quem não me conhece, eu sou Wellington Camargo, tenho 35 anos, sou casado, tenho 2 filhos. E aos 2 anos de idade eu fui cometido de poliomielite, de paralisia infantil. Quando criança, a vida muito difícil. Quando criança foi tudo muito normal para mim. Eu não imaginava nada na minha vida. Mas o tempo foi passando e eu acabei me tornando um adolescente. E por ser adolescente, por ver tudo o que se passava no meio dos adolescentes, vendo os meus irmãos brincando, se divertindo, jogando bola, correndo, eu não podia fazer nada daquilo. Enquanto Wellington começava a entender sobre a vida, sobre suas debilitações, iniciou-se um período de revolta na sua vida. Mas todos da família o amavam do jeito que ele era. Quando ele sofreu a paresia, teve problema físico, eu comentando, eu era pequeno ainda, tinha 12, 13 anos, comentando com a minha mãe, falei, o Wellington vai ser meu filho pro resto da vida. Eu comecei a me tornar um adolescente muito revoltado com a vida. E com 15, 16, 17 anos, o único pensamento que eu tinha era de tirar minha vida, de me matar. Tudo que eu sabia fazer na minha vida era chorar. Tudo que eu sabia fazer na minha vida era me excluir da sociedade, me trancar dentro de casa e não sair nem na porta de casa. E por muitas vezes eu em casa, discutindo com a minha mãe, eu muitas vezes culpava a minha própria mãe por eu não poder andar. Muitas vezes eu dizia, mãe, a senhora é culpada da minha infelicidade. A senhora é culpada por eu ser como eu sou hoje, porque a senhora me deixou nascer. Como está escrito, que tudo que acontece na nossa vida contribui para o bem daquele que ama Deus. Então Deus me deu muita graça e sabedoria para conversar com Ele nos momentos mais difíceis, que às vezes ele se encontrava, que ele começava a falar para mim que ele era defeituoso, que ele não ia casar porque não ia achar ninguém que gostasse dele, que era o sonho dele de ter casar, ter filho. Mas será que quando ele tivesse filho, o filho não ia sentir vergonha? E eu me lembro que a minha mãe, chorando, com os olhos rasos d'água, ela dizia, filho, se você mexesse somente o pescoço, se você mexesse somente os olhos, eu ainda assim te amaria do mesmo jeito que te amo agora. Hoje eu entendo o porquê que ela dizia que me amava, porque hoje eu também sou pai e sei o amor que um pai e uma mãe têm. Que eu acho que vocês
tem visto. Um trauma na família, um conflito na mente. Wellington, um pobre jovem que já entendia do círculo natural da vida. O meu passado, principalmente com o Edson, foi um passado muito dolorido. Vocês viram o meu testemunho da minha esposa, vê que o sofrimento nosso com ele foi muito grande. Além de ele ser paralítico, ainda sofreu várias coisas em cima dele para judiar com ele e com nós também. Wellington definitivamente sabia que o seu destino seria empurrar as rodas de uma cadeira condutora por toda a sua vida. Aos 17 anos de idade, eu me lembro como hoje, eu estava parado na porta da minha casa. Isso era 6 horas da tarde, mais ou menos, quando passava na porta da minha casa um grupo de evangélicos, que nós chamávamos somente de crentes naquela época. E isso era já tardezinha. O grupo de crentes passou por mim, passaram cantando o hino da harpa, um hino, não sei se chamado Um dos Tais. Acho que a maioria dos evangélicos conhece esse hino. Um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais. E aquele grupo de crente passou por mim, olharam para trás, pararam, olharam para trás, chegaram até mim e disseram: jovem, eu tenho um recado para você. Eu olhei espantado para aquele irmão e disse: que recado? Recado de quem? Ele disse: eu tenho um recado de Jesus para você. Eu virei para aquele homem e disse: você é louco, você não me conhece e você sabe como está minha vida hoje? Você é louco, você não sabe como eu sou, não sabe como eu estou. E se esse Jesus seu existisse, eu não seria como eu sou hoje, eu não estaria tão infeliz como eu estou hoje. Você não sabe o que está falando. E aquele homem olhou para mim, fitou o olhar em mim e disse: vamos fazer um desafio. Vamos para a igreja comigo hoje. Se Deus não mudar a tua vida hoje, eu largo de ser crente. E eu olhei para ele e disse: você é audacioso, eu vou para essa igreja com você. E eu fui para a igreja com esse homem. Quando eu cheguei na igreja e vi todo aquele movimento, vi os irmãos dando glória a Deus, sorrindo, olhando para mim sorrindo, eu olhava para aqueles irmãos e procurava um motivo daquela felicidade deles, uma aparência. Eu queria encontrar alguma coisa, o motivo deles serem tão felizes e eu estar ali tão triste. E eu olhava para aqueles irmãos, olhava para a igreja, uma igreja humilde, simples, não cabia mais que 50 pessoas, o piso de vermelhão, as vestes daqueles irmãos eram vestes simples. Eu olhava para fora e não via carros, eu olhava para eles e não via roupas caras. E naquele momento, o desafio daquele irmão, que havia me dito que Deus iria começar a mudar minha vida naquela hora, estava se cumprindo. Porque naquela hora, Deus começou a mudar a minha vida. Aquela tristeza que eu sentia já não era tão grande assim. O culto terminou, eu fui embora para casa. No outro dia, eu marquei o relógio e disse: agora sou eu que quero ir para a igreja com os crentes. Marquei o horário deles passarem e fiquei esperando eles passarem na porta da minha casa. Eles passaram e eu logo os gritei, disse: irmãos, eu quero ir para a igreja hoje com vocês. Eles disseram: então vamos. Nós fomos aí, eles me pegaram, me empurrando a minha cadeira, me levaram até a igreja. E mais uma vez eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mais uma vez eu vi aquele povo sorrindo. Mais uma vez eu vi aquele povo alegre. E eu querendo morrer, infeliz, triste. Naquele mesmo dia, havia tentado tirar a minha vida com veneno. O suicídio era um reflexo da infelicidade de Wellington Camargo. E o seu trauma o cegava a ponto de não permitir que ele enxergasse o carinho especial de toda a sua família. Aí um dia eu conversando com ele, eu fiquei até 2 horas da manhã, falando para ele que
Deus é grande e poderoso para fazer com que os sonhos dele se tornassem realidade. Mas Wellington parecia ter encontrado o caminho certo para a cura desse trauma. Eu fui para a igreja com o coração quebrado de dor, pensando na morte, não pensava na vida, mas na morte. E quando eu cheguei naquela igreja, o pastor foi usado por Deus e disse: olha, aqui tem uma pessoa jovem que está pensando em tirar a sua vida. Eu quero te dizer algo importante, que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Naquele momento eu me quebrei como uma criança. Eu comecei a chorar como uma criança. E quando ele fez o apelo, que ele fez o convite, eu ergui as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E naquele momento, aceitando a Jesus, eu descobri a felicidade daquele povo. Eu descobri que a felicidade deles não estava constituída em mansões, porque há uma mansão preparada para todos nós. Eu descobri que a felicidade deles não estava constituída em carros, porque nada que a gente constrói na terra a gente leva. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas se perdermos nossa alma, nada vai ter valor. Com 17 anos de idade, eu tinha dom de revelação. Eu era dotado do dom de visão. Eu orava por pessoas possessas e elas eram limpas na mesma hora. E o inimigo não estava feliz com aquela coisa. Ele não estava feliz por eu ter aceitado Jesus. Ele não estava feliz por toda a tristeza que eu sentia ter saído da minha vida. Foi como se alguém tivesse tirado com as mãos aquela infelicidade, aquela tristeza, aquela atitude de me esconder dentro de casa. Eu queria era aparecer para o mundo e dizer que só o Senhor é Deus. Eu queria era aparecer para todos e dizer que só Jesus salva e constrói. E nós sabemos que a Bíblia nos garante, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18, diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós sabemos, eu sei, você que está aí me assistindo nesse momento sabe, que nós temos que ser diferentes. Você tem que ser carimbado pelo Espírito de Deus. Você tem que ser rotulado pelo Espírito de Deus. Você tem que se guardar 24 horas. Você tem que guardar os seus passos. Você tem que guardar as suas mãos. Você tem que guardar os seus olhos, os seus ouvidos. Mas principalmente, você tem que guardar a sua boca. Eu digo isso porque foi por causa de uma palavra, uma brincadeira, que eu desviei dos caminhos de Jesus Cristo. Estes mesmos irmãos que haviam me ganhado para Cristo estavam indo comigo para a igreja, e no meio do caminho eu estava tocando a cadeira, e um deles, vendo a dificuldade de tocar a cadeira, disse para mim: Wellington, eu vou te ajudar a empurrar a tua cadeira. Eu disse a ele: não. Brinquei com ele antes, só que mal acompanhado. Não vigiei a minha boca. E na hora que eu cheguei na porta da igreja, nós encontramos na porta da igreja os degraus para subir. E eu virei para o irmão e disse: irmão, me ajuda a subir aqui. Ele brincou comigo e disse: não, suba sozinho antes, só que mal acompanhado, não foi? Então sobe sozinho. E naquela hora eu não entendi a brincadeira dele. Não vigiei os meus ouvidos e nem a minha boca. E eu confesso para vocês que fui embora furioso para casa. Eu fui embora me sentindo humilhado, porque eu imaginei que se eu pudesse subir só, eu não teria pedido para ninguém me ajudar a subir. E muitas vezes as pessoas hoje imaginam que o inimigo ele se aproxima de alguém com chifres, com cutelo na mão, com os olhos saindo fogo, com a boca saindo fogo, mas não é verdade. O inimigo hoje ele usa de estratégias. Ele vem chegando de mansinho, para que você não perceba a proximidade dele. Porque com certeza, se você perceber que algo mal está chegando até você, você vai se prevenir. Eu, por causa daquela brincadeira, dei um espaço. E ali o inimigo começou a agir na minha vida. Eu já não participava mais dos cultos diários, eu não participava mais da escola dominical, eu não participava mais
do grupo de jovens ao qual eu fazia parte, de canto. Não participava mais de nada. E quando eu vi por mim, eu estava completamente afastado dos caminhos de Deus. Wellington Camargo, além de sua vida sofrida, muito além das dificuldades, estava entrando pela porta mais escura de sua vida e não sabia. A porta que o levaria a um infinito túnel. Quando eu vi por mim, eu estava completamente desviado dos caminhos do Senhor Jesus. Eu estava mais desviado do que antes de conhecer a Cristo. E aconteceu na vida dele para o bem, porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida para que nós possamos enxergar maior o amor de Deus, porque é Deus que cuida da gente. Mas depois que você se afasta, para você voltar é difícil. Dá muito trabalho. Porque o meu coração estava duro e nada amolecia o meu coração. Porque eu conhecia tudo. Eu conhecia o que era a igreja, eu conhecia o que era falar em línguas, eu conhecia os dons espirituais e nada me comovia. Neste período, eu comecei a perceber que aquelas dores que eu sentia voltaram em dobro. Eu comecei a perceber que aquele vazio que eu sentia voltou em dobro. O choro que eu chorava, que eu derramava, eu chorava 2 vezes mais. Neste período, a minha mãe se converteu. E minha mãe orava por mim todos os dias. Colocava o joelho no chão todos os dias por mim. E quando ela vinha falar de Jesus para mim, eu não queria saber. Quando ela vinha falar de Jesus para mim, eu dizia: para, o que a senhora vai me falar eu conheço. Se algum dia eu quiser voltar para a igreja, pode deixar que eu volto. Mas deixa eu ir para minha festa agora. E não queria saber de Deus. Não queria saber de Jesus Cristo. Não queria saber do amor de Deus. E saía. A minha vida era me divertir. A minha vida era beber. A minha vida era curtir com os amigos. A minha vida era só isso. Eu não queria saber de Deus. Mas existia certos momentos na minha vida que o corpo queria, a vontade queria, mas a alma doía. Muitas vezes eu passava na porta da minha igreja, que eu congrego hoje, Assembleia de Deus. Eu passava na porta da minha igreja e via os jovens na porta da igreja, e eu sentia muita vontade de voltar, eu sentia muita vontade de ir para a igreja, mas eu não dava conta por mim mesmo. Eu não conseguia, por mim mesmo, voltar para a casa de Deus. Até que um certo dia, eu estava em casa e havia um pastor na minha casa. E eu disse para ele: pastor, eu quero que o senhor faça um pequeno culto hoje na minha casa. E ele disse: tudo bem, Wellington, vamos fazer um culto na sua casa. E nós começamos a orar, e ele foi usado por revelação e disse: Wellington, Deus está me mostrando que Ele vai tocar naquilo que você mais ama, para que você saiba como está o coração de Deus nesse momento. Deus está me mostrando que Ele vai tocar naquilo de mais precioso que você tem, para que você volte para a casa dele. Eu me lembro que no ano de 1998, um pastor muito amigo nosso tinha ido na nossa casa e tinha conversado conosco, que ali ele deu-nos uma revelação, que Deus estava chamando e que era o momento do Wellington, foi especificamente para o Wellington, do Wellington voltar para os caminhos do Senhor, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu me lembro, como hoje, que eu estava em casa num certo dia, me deu vontade de sair, eu disse para minha esposa: vamos sair agora? E nós fomos para, como era de costume fazer, direto para casa de um cunhado nosso, beber e comer churrasco. Em uma dessas idas, o Wellington estava saindo para comprar mais bebida, que a bebida tinha acabado. E na hora que ele foi dar ré no carro, eu senti que o meu carro bateu em alguma coisa. Eu puxei o freio de mão e abri a porta do carro. Quando eu abri a porta do carro, metade do corpo do meu filho estava embaixo do meu carro. O pé do Daniel quebrou em 3 lugares. Quando ele sentiu que tinha batido, ele parou. E Deus naquela hora
tinha tocado naquilo que eu mais amava. E Daniel deu aquele grito, né? E todo mundo ficou assustado. E aí ele voltou o carro para frente. Daniel caiu ali no chão. Nós saímos desesperados para levar o Daniel pro hospital. E com tudo isso, nós ainda não tínhamos percebido que Deus estava dando toque, né? Deus estava nos alertando. Se eu continuasse andando um pouco mais, talvez hoje eu tivesse perdido meu filho. Então ele admira o pai, ele é uma pessoa que, se ele pudesse ficar 24 horas do lado do pai, a filha dele também. Então eu vejo que hoje, graças a Deus, o Wellington superou todo aquele sofrimento, aquele trauma que ele tinha. Deus me poupou daquela dor. Nós fomos embora, aquilo não me comoveu. Eu fui embora para casa. Passando-se uma semana depois, nós íamos para esse mesmo lugar. Estávamos indo fazer a mesma coisa, nos embriagar. Naquela época eu não dirigia muito bem e resolvi levar o carro. Estava eu, o meu esposo, né, e o Daniel, o Felipe, dentro do carro. E fui fazer uma ultrapassagem, eu capotei o carro. Mais uma vez, Wellington Camargo e sua esposa presenciaram a grandeza de Deus através de mais um livramento de morte. Deus provou que sempre esteve com ele. Ele é que não percebia. O carro acabou, mas eu não tive um arranhão. Foi mais um livramento que Deus nos deu. E aquela situação eu sabia que Deus queria falar comigo com aquelas coisas. Mas meu coração estava irreversível. Nada tocava o meu coração. Um dia à noite, era mais ou menos 9h30, 10 horas da noite. Eu estava em casa e eu comecei a chorar como uma criança. Deus começou a me tocar. E eu coloquei um CD de uma canção e comecei a ouvir uma canção, um hino. E me ajoelhei no sofá, me debrucei no sofá e comecei a chorar. E eu dizia para Deus, Senhor, essa canção diz que é um soldado e esse soldado está ferido, está caído. Essa canção diz que esse soldado está perdido pelo meio do caminho. E este soldado sou eu. Eu estou ferido, caído, estou ensanguentado, mas eu não perdi essa guerra. Eu perdi uma batalha, mas a guerra eu não perdi. E naquele momento eu disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Haja como o Senhor quiser agir na minha vida, mas me traz de volta para a tua casa. Eu disse, Senhor, eu te permito entrar na minha vida. Eu te permito entrar na minha casa. Eu te autorizo a entrar na minha casa. Se você não abrir a porta e não permitir que Deus entre na tua vida, pode ter certeza que Ele nunca vai agir na tua vida, porque Ele não é em espírito invasor. Eu precisei autorizar Deus a entrar na minha casa. Muitas vezes nós achamos que para estar na vontade de Deus é você estar embaixo de sombra e água fresca, mas muitas vezes não. Muitas vezes nós achamos que estar na vontade de Deus é preciso que tudo esteja correndo na mais perfeita ordem na sua vida, mas muitas vezes não. Será que Daniel estava contra a vontade de Deus quando foi colocado na cova dos leões? Será que Jó estava contra a vontade de Deus quando ele perdeu tudo a ponto de sua mulher dizer, Jó, amaldiçoa este teu Deus, será melhor para você, morra, a tua dor vai acabar? Será que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados naquela fornalha ardente, eles estavam contra a vontade de Deus? Não, mas eles sabiam da vontade de Deus e eu não sabia. Eu não estava preparado para aquilo e por isso eu não fui avisado daquela revelação. O terceiro e último sinal foi mais impactante. Mas Deus revelou à missionária Helena Camargo que em sua família aconteceria um sequestro. A minha mãe estava na igreja. Olha como foi a resposta de Deus na minha vida. A minha mãe recebeu uma revelação de que Deus estava nos livrando de um laço de sequestro e morte.
A minha mãe pegou o telefone e ligou para toda a família, ligou para todo mundo, e só existia uma pessoa que não foi avisado dessa revelação naquele momento. Fui eu. No segundo dia depois daquela revelação, eu estava em casa quando entrou 3 homens dentro da minha casa, com o rosto coberto. Cada um tinha em suas mãos armas de grosso calibre em suas mãos. Pegaram a minha esposa pelo cabelo, encostaram uma arma nela, mandaram que ela calasse a boca, o que ela obedeceu. Me colocaram dentro de um carro, onde eu viajei mais ou menos 30 minutos da minha casa até onde eu fui colocado. E naqueles 30 minutos, muitas coisas passaram na minha cabeça, menos que aquilo ali era a vontade de Deus na minha vida. Começa o maior drama da família Camargo. O frágil Wellington Camargo é levado por homens encapuzados. Seria algum tipo de brincadeira? Meu pai e minha mãe estão num estado de choque, cada dia que passa piorando, né? Porque vai aumentando a tensão. Seria algum tipo de vingança? Eu não tinha inimigo, nós não temos inimigos a ponto de fazer isso, não temos inimigos. Definitivamente todos entenderam. É sequestro. A família começa a se unir em busca de Wellington Camargo. O clima é tenso. Onde está Wellington Camargo? Isso não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. A gente pede para as pessoas que estão com ele para que entrem em contato com a gente. Mas o objetivo do sequestro era o valor do resgate. 5 milhões de dólares. Estamos abertos à negociação, claro, porque o que nós queremos o mais rápido possível é o retorno do nosso irmão para casa. O drama tomou conta de toda a família Camargo e as negociações eram precárias. Que mude o negociador, ou que mude a maneira de como negociar, de como falar com a gente. Eu fui colocado dentro de um cativeiro onde não enxergava nada. Um local escuro, onde não enxergava nada, só as trevas. Nenhuma luz naquele lugar. E o tempo passou-se ali dentro. Passou-se 1 dia, 2, 4 dias, 1 semana e ninguém falava comigo. Já tinha 1 semana de sequestro e ninguém conversava comigo. Eu comecei a me perguntar e a perguntar a Deus, disse: Senhor, o que está acontecendo? Por que, se isso é um sequestro, por que ninguém fala nada? Por que ninguém pede o resgate? O que está acontecendo? Eu, até alguns dias atrás, eu disse para o Senhor me trazer para a tua casa, e olha onde eu estou neste momento. Mas Deus estava esperando algo de mim. E este algo, Ele está esperando de você. Este algo Ele está esperando de você que está me ouvindo neste momento. Deus estava esperando uma atitude para que Ele tivesse uma ação. Deus pode perfeitamente colocar tudo nas suas mãos sem que você faça nada, mas Ele não te quer parado, Ele te quer movendo e trabalhando. Quando estava fazendo 1 semana de sequestro, eu sozinho dentro daquele cativeiro, eu ergui as minhas mãos e disse: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Senhor, eu queria muito que tivesse um homem de Deus para me fazer o apelo para voltar para a tua casa, mas eu estou sozinho. Eu ergui as minhas mãos sozinho dentro daquele cativeiro e disse: Senhor, eu te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Aquela era a atitude que Deus estava esperando da minha vida. Era aquela a atitude que Deus estava esperando de mim. Quando eu fechei a minha boca, um deles entrou no quarto e começou a negociar. E ali o tempo foi passando e Deus foi transformando a minha vida. Ali o tempo foi passando e Deus foi me lapidando. Algumas pessoas me questionam: Wellington, mas foram 3 meses, por que tanta demora? É porque Deus precisava me lapidar primeiro. Às vezes nós vemos uma pedra preciosa, uma esmeralda bruta, e se alguém não conhece aquela pedra, com certeza você vai olhar para ela e vai jogar fora, porque não conhece aquela pedra.
Mas por quê? Porque aquela pedra não está trabalhada. E assim foi Deus comigo. Esse prazo de 3 meses talvez não fosse o prazo que eu quisesse, mas era o prazo que Deus queria para trabalhar na minha vida. E ali Ele foi me lapidando, me transformando pouco a pouco. Ali Ele foi movendo todo o meu ser. Ali, enquanto Deus trabalhava na minha vida, dentro daquele cativeiro, Deus trabalhava na vida da minha família. Para a família, um dia era como se fosse um ano, uma semana como se fosse um século. Ele não pode fazer o que está fazendo, essas pessoas. Eu não aguento mais. Tudo que se via era desespero. Ninguém imaginava que tudo fosse um plano de Deus. Muito menos o pequeno Daniel. Eu lembro que na época do sequestro eu tinha 3 anos. Hoje tenho 13, é uma longa diferença, né? Eu lembro que eu não sabia, eu não entendia muito das coisas. Eu lembro que eu falei pra minha mãe: mamãe, será que se eu der todos os meus brinquedos, eles soltariam meu pai? Eu me lembro, como hoje, uma certa madrugada, eu não me lembro o horário direito, porque eu não tinha relógio, mas eu imaginava que fosse algo em torno de 00:30, 1h da manhã, porque sempre ao lado de onde eu dormia, um dos bandidos ficavam me vigiando. E naquele momento tinha acabado um telejornal que acabava de madrugada. Eu calculei que fosse mais ou menos aquele determinado horário. E tudo escuro, não existia luz ali dentro. Eu encostei a cabeça na parede, encostei a testa na parede, e eu me lembro que naquela hora eu comecei a chorar, naquele momento. E enquanto eu chorava, ao mesmo tempo eu sorria. E enquanto eu chorava e sorria, ao mesmo tempo eu chorava, sorria e cantava. Enquanto eu chorava, sorria e cantava, ao mesmo tempo eu estava transbordando em línguas estranhas naquele momento. Eu estava falando em mistério. Olha só como Deus é maravilhoso. Eu dentro daquele cativeiro, e Deus me renovando espiritualmente naquele momento. Se eu tivesse sido colocado ali num dia e tirado no outro, então teria dado tempo de Deus trabalhar na minha vida e nem na vida da minha família. Naquele momento, Deus me renovou espiritualmente. E ali dentro, Deus me mostrou as suas maravilhas. Ali dentro, Deus me mostrou que Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Ali dentro, Deus me mostrou que Ele ainda é o mesmo Deus que pode ressuscitar o morto. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo de hoje. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões pode te livrar hoje. Basta que você o receba na sua vida. Eu estava uma certa tarde dentro daquele cativeiro, sentado na cama, e o Espírito de Deus disse para mim: filho, um deles vai entrar aí. Diga a eles que os seus filhos estão esperando por ele. E eu disse: Deus, eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso porque se eu disser alguma coisa, eles vão achar que eu ouvi algo e a minha vida vai correr risco. E eu realmente não falei, eu me calei. E era o que nunca conversava comigo. Olha como Deus trabalha. O que nunca conversava comigo, de repente, entrou dentro do quarto, dentro do cativeiro, sentou na cama e começou a conversar comigo. E disse para mim: ô Wellington, eu, mais do que você, estou querendo que isso acabe logo. Porque quero voltar para casa. Eu tenho 2 filhos que estão esperando por mim. Sabe o que quer dizer isso? Eu não disse a eles a revelação, mas Deus usou um ímpio para confirmar a revelação naquele momento. Não precisou que eu dissesse a ele que os filhos dele esperavam por ele. Ele mesmo chegou para mim e disse que tinha que ir embora porque os seus filhos esperavam por ele. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que nós servimos. Enquanto Deus agia no cativeiro, aqui fora a família pensava em uma forma de pagar o resgate. Antes, $5 milhões. Depois o valor caiu para $2 milhões. E por fim, pareciam ter concordado em $300 mil.
Mas Voltou a quantia de 2 milhões. O último contato foi ontem, tá? E eles voltaram não aceitando mais a quantia de 300 mil dólares que eles teriam concordado, tá? E isso é um fato que até eles citam no bilhete que foi mandado. No dia 10 de março, dia que aconteceu a maior prova de Deus na minha vida. E eu fiquei tranquilo, porque Deus havia me dito que eu iria passar por aquela luta. Que a minha luta não era para a derrota, mas era para a vitória. Era para que todos vissem que Deus é o mesmo Deus. E Deus havia me dito que Ele já tinha colocado seus anjos ao meu redor, que havia encaminhado seus anjos para me proteger. E eu fiquei tranquilo. Quando foi à noite, um daqueles homens entrou dentro do quarto com uma faca na mão. E eu olhei para eles e o meu corpo começou a tremer, porque eu sabia o que iria acontecer. Eu estava na cama, eles me mandaram sentar no chão, eu me sentei no chão, e olha o que é o homem sem Deus. Eu naquela hora pedi para ser amarrado. Pedi para ser amarrado porque eu imaginei que fosse sentir muita dor e fosse querer brigar. E naquele momento a minha vida correr perigo. Me amarraram, me amordaçaram e com uma faca sem corte começaram a cortar. A faca ela não cortava, ela rasgava, porque ela não tinha corte. Eu podia ouvir estalando no momento em que a faca me rasgava. E o sangue correu pelo meu corpo naquele momento. O sangue começou a derramar no meu corpo, de escorrer. Ele não pingava, ele escorria. E naquele momento eles pegaram um vidro de álcool, jogaram sobre minha orelha, eu não sei por qual motivo, e saíram com um pedaço da minha orelha na mão, bateram a porta, fecharam a porta bateu e abriu novamente. E naquele momento eu ouvia eles conversando entre eles. Eu de cabeça baixa nessa posição, chorando, disse: Senhor, hoje de manhã o Senhor me disse que a vitória era minha. Hoje de manhã o Senhor me disse que o seu povo estava orando por mim, que os seus anjos estavam ao meu redor. E olha o que está acontecendo comigo agora. E o Espírito de Deus disse para mim: filho, contempla com os teus olhos agora. Eu estava nessa posição. Eu virei minha cabeça para o lado esquerdo, olhei para o lado esquerdo e contemplei 3 varões de branco. E esses varões tinham em suas mãos uma espada de ouro. Era algo muito bonito. Não existe nada na face da terra para eu tentar mostrar para vocês do que era a beleza daqueles 3 anjos de Deus. E aqueles anjos começaram a me rodear, a dar círculos sobre mim. Eles começaram a dar círculos sobre mim e pararam os 3, um do lado do outro, do meu lado esquerdo. E eu ouvindo aqueles homens conversar entre eles, e eles dizendo como fariam comigo, um deles disse: e agora, como nós vamos matá-lo? Um disse: vamos dar um tiro na cabeça dele. O outro: não, corta o pescoço dele fora. O outro: vai lá e enforca ele. Naquele momento eles desistiram, pelo mover de Deus na minha vida. Porque Deus não me queria morto, Ele me queria vivo, para estar dando esse testemunho aqui hoje para vocês. Para estar dando esse testemunho verdadeiro do mover de Deus na nossa vida. E permaneci do dia 10 até o dia 20 de março. E o dia 20 de março, para quem não sabe, é a data em que eu nasci aqui na Terra. Eu nasci no dia 20 de março de 71. Então Deus me deu vida 2 vezes no mesmo dia. Eu estava no cativeiro quando eles entraram e disseram: hoje você vai ser solto. E naquele momento, do dia 10 até o dia 20, passaram-se 10 dias. E aqueles 10 dias, Deus cuidou de mim dentro daquele cativeiro. Aqueles 10 dias, Deus me poupou de sentir dor.
do corte. O meu corpo doía, mas o local da ferida eu não sentia dor. O meu corpo tremia, mas a dor física do corte Deus não me deixou sentir. No momento em que eles cortavam, eu senti que uma mão foi posta sobre minha cabeça. Mas não foi um sentir, foi algo muito real. Foi algo muito real que chegou a afundar o meu cabelo naquela hora. E aquela mão começou a esquentar a palma daquela mão. E o meu couro cabeludo adormeceu. Meu rosto ficou dormente. Meu corpo ficou dormente. E eles cortaram sem anestesia. E naquele momento, Deus provou que, além de ser o médico dos médicos, Ele é o anestesista dos anestesistas. Porque eu fui cortado e nenhuma dor física eu senti no meu corpo. Eu não senti dor de corte, nada. E por isso eu louvo esse Deus, por isso eu adoro esse Deus. E por isso eu vou dar esse testemunho por onde eu passar. Onde quer que eu vá, eu vou dar esse testemunho para servir de edificação da sua fé, para servir de edificação da tua casa, para que você que hoje serve a Deus possa ter ainda mais edificação espiritual. A família apreensiva não sabia nada do que acontecia dentro do cativeiro. Deus trabalhando, trazendo Wellington de volta. Os dias de fome, sem banho, mutilado. E para piorar a situação, os últimos 3 dias, que antecediam o pagamento do sequestro, foram dias de agitação para toda a família, para os sequestradores, que já não mais se importavam com Wellington. 3 dias eu sangrei sem parar. O sangue derramava no meu corpo sem parar. Eu não comi e não bebia nada. Eu não tomei um copo de água. Eu não coloquei uma gota de água na boca, um grão de comida na boca. A fome, a sede e a tortura pareciam colocar um ponto final neste drama. O valor do resgate de $300 mil tinha sido pago. Wellington seria finalmente libertado. E para piorar minha situação, neste dia eu estava completamente drogado. Porque para ser solto, eu tomei algo que até hoje eu não sei o que é, que eu não conseguia nem sequer erguer minha cabeça. Eu não conseguia nem sequer erguer o pescoço, porque tudo girava e eu caía novamente. Eu tentava levantar, o mundo girava e eu caía novamente. E no dia que eu fui deixado no mato, no dia 20 de março, pelo menos no estado de Goiás, é época de muita chuva. E o lugar onde eu fui deixado era um buraco. Quem acompanhou na época lembra disso. Era um buraco. E eu fui deixado naquele lugar e eu olhei para o céu e uma tempestade muito grande estava se formando naquela noite. Eu olhei para o céu e o céu estava repleto de nuvens, fechado, escuro. E eu, de olhos fechados, eu determinei, assim como você tem que determinar algo de Deus na sua vida, eu determinei: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Não permita que chova aqui esta noite. Porque eu imaginei que se chovesse ali, eu sem poder sair daquele buraco, e aquele buraco se enchesse de água, talvez hoje eu não estivesse onde eu estou. Talvez hoje eu não estivesse dando esse testemunho para você. Mas Deus, como eu disse antes, me queria vivo para testemunhar hoje para você. Eu fechei os olhos e orei a Deus. E quando passou-se 5 minutos mais ou menos, que eu abri os meus olhos, eu olhei para o céu. Não existia mais uma nuvem de chuva no céu. O céu estava completamente limpo, estava cheio de estrelas, e as estrelas brilhavam no céu. Este é o meu Deus, que até a chuva teve que ouvir a sua voz e a sua ordem. E eu quero dizer para você que Deus não fez isso na minha vida porque eu sou o Wellington Camargo. Deus fez isso na minha vida porque eu entreguei a minha vida inteira em suas mãos. Este aqui foi o buraco onde deixaram Wellington.
numa madrugada fria onde este pedaço de cobertor o fez companhia. Ao amanhecer, Wellington, sem forças e com muita dificuldade, se rastejou por mais de 100 metros até chegar a esta estrada, onde foi socorrido por este jovem que por ali passava com a sua motocicleta. Ele o levou a um batalhão da polícia, e do batalhão da polícia Wellington Camargo foi levado a uma clínica, onde encontrou sua família e os amigos. O pesadelo chegou ao final. Hoje eu tenho viajado todo o Brasil levando esse testemunho e tenho o prazer de ter milhões, milhares e milhares de filhos na fé. Deus havia me prometido que eu iria viajar o Brasil inteiro. Eu não acreditava. Hoje eu tenho viajado o Brasil inteiro. Deus havia me dito que eu iria conhecer outros países. Eu não acreditava. Hoje eu tenho ido para vários países levar a palavra de Deus e louvar o Senhor. Chegar onde cheguei foi um preço. Passar o que passei foi um preço. Alguém me maltratar e com as mãos a sangue frio ser capaz de mutilar foi um preço. A saudade que me bateu foi um preço. Só eu sei o que doeu, foi um preço. Lembrar de quem amei, foram 3 meses e 6 dias que eu só chorei, foi um preço. Recordar os meus momentos de emoção, os meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Mas eu sempre acreditei que Deus pudesse me livrar. Foi um preço tão pequeno, pois agora descobri que um alto preço foi pago por mim, para que você estivesse aqui e pudesse me ouvir. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e amigos, meus irmãos. Mas eu sempre acreditei que Deus pudesse me livrar. Um preço tão pequeno, pois agora descobri que um alto preço foi pago por mim, para que você estivesse aqui e pudesse me ouvir. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim. Foi o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim. Que
alguém me chame de louco, que alguém me chame de fanático, que alguém me chame do que quiser. E não importa o que alguém acredite ou não nesse testemunho, mas o meu compromisso com Deus eu vou ter que levar até o fim. Enquanto eu viver sobre terra ou mar, onde Deus me mandar, eu irei. Wellington, o meu voto é o seguinte: que Deus que abençoe você, que você sempre segue o seu caminho igual você vem seguindo, e não esmoreça, meu filho. Seja forte e vá em frente, que um dia você chega lá, meu filho. E Deus que abençoe você. Wellington, o que eu tenho para dizer para você, meu filho, que você sempre foi uma pessoa forte e batalhadora, e que você é uma pessoa que tem muita fé, e você sabe disso, que Deus te escolheu para fazer a obra dele. Foi um ótimo deputado, minha nota para ele seria 10. Foi um deputado atuante e a Assembleia vai sentir muita falta dele. Você é um homem escolhido por Deus, realmente desde o ventre da sua mãe, e que tudo que o Senhor projetou na sua vida, eu tenho certeza que nenhuma das promessas do Senhor vai voltar vazia, porque você é um canal de bênção.